Saudações, querido ouvinte! Como é que vai? Eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu não sei se vai dar tempo de gravar, mas eu vou começar. Aí, se terminar, terminou. Se não terminar, não terminou. Tá tudo bem, gente. Eu vou começar um episódio sobre o tema que eu, sei lá, não gosto muito de falar sobre temas polêmicos. Ai, gente, eu não tenho muita paciência para lidar com coisas polêmicas. Porém, tem alguns assuntos que aparecem com mais frequência do que outros. A gente precisa conversar um pouco sobre isso porque existe um mundo real lá fora com pessoas reais sendo machucadas. Existe uma Bíblia que nos ensina a amar as pessoas e não a machucar elas. E é por isso que a gente precisa entender que existe uma diferença entre a gente. Existe diferença entre nós. E tá tudo bem. A diferença é que nos faz únicos. E todo mundo fosse igual, as coisas iam ser bem chatas. A inimizade entre homens existe desde muito tempo. Desde muito tempo, é uma expressão ruim. Existe há muito tempo. A inimizade entre homens, digo, a disputa, a guerra, a competição, a inveja, existe desde que o pecado entrou no mundo. E isso corrompe o homem e isso só faz piorar a situação. A sociedade não corrompe o homem já é corrompido. Ele sai corrompido da barriguinha da mamãe e só pra fazer besteira. E é por isso que você tem que ensinar pra uma criança pra ela não ser egoísta. Por quê? Porque a natureza da criança é ser egoísta mesmo, entendeu? E entre outras coisas, a gente tem que ensinar a criança várias coisas que para ela poder ser educada, né, entre aspas, porque existe um código de conduta e moral a ser seguido para você ser inserido numa sociedade. E como é uma coisa feita por homens, para homens, por causa dos homens, óbvio que vai ter erros, óbvio que vai ter falhas, óbvio que vai ter maneiras de burlar o sistema e essas inimizades que resultam em inimizades e essas inimizades que levantam guerras e contendas e tudo mais. E é o motivo pelo qual a gente não consegue mais amar o próximo como ama Deus. Gênesis capítulo 4, verso 8 ao 11. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, seu irmão? E ele disse: Não sei, não sou eu o guardador do meu irmão. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Estamos aqui diante do primeiro homicídio da história. Movido por inveja. Ah, não. Brinca, jura? Cara, as pessoas se matam desde muito tempo. E aí você pode se perguntar assim, por que Deus permite isso? Eu vou abrir isso em outro episódio. Mas a princípio eu queria dizer que não adianta você olhar para situações de guerra e pedir por paz quando a guerra sempre existiu e vai continuar existindo. Paulo já nos alerta que a nossa guerra não é contra homens, e sim contra principados e potestades. Então, quando você olhar para um cenário de guerra, não fala, Deus, traga paz. E sim, traga, Senhor, o que precisa ser feito aqui e agora. Não seja ingênuo a ponto de pedir que ele mude alguma coisa e tal. Porque, sim, a gente vai viver um período de paz no reino dele, mas para que o reino dele venha, muita coisa ruim tem que vir também. O dia do Senhor não é descrito como um dia qualquer. A palavra terrível é usada mais de uma vez para descrever o dia do Senhor. Pessoas vão se lamentar, pessoas vão chorar, pessoas vão morrer. Sim, pessoas vão morrer quando Jesus voltar. Pessoas vão ressuscitar também. Então não pense que a guerra vai ser resolvida e de que a primeira coisa que você tem que fazer é pedir por paz. Não. Não. A gente não foi feito para paz. A gente precisa passar pela guerra para encontrar a paz. Como fruto disso, tudo o que ele faz, bem como a sua sociedade desenvolvida que estabelece desigualdade, onde Deus mostra que não há. Então, antes de você se perguntar assim, nossa, por que Deus permite isso e tal, por que Deus fez isso? Lembra que quem tá guerreando lá não é Deus, não. Quem trava guerras, quem trava disputas, quem trava violência, não é Deus, são os homens de coração corrompido, os homens de coração impuro, os homens egoístas e avarentos e arrogantes e orgulhosos e violentos que travam essas guerras. Então, todas as guerras na história, aliás, são travadas por conta disso. E atualmente a gente meio que tenta colocar em Deus a culpa pelas guerras, sendo que são guerras que foram travadas por nós, executadas por nós e finalizadas por nós. Deus não passa de uma bandeira. E digo bandeira no sentido quase que literal da palavra. Ele é usado como uma placa, mas ele não tem nada a ver com esse rolê, entendeu? Então, antes de pedir por paz, entenda, foram os homens que levantaram essa guerra. E a última guerra a ser travada vai ser por ele. A sociedade está do jeito que está, o mundo está do jeito que está por causa dos homens, por causa do coração corrompido e depravado. Os homens travaram guerras antes, estão travando guerra agora e vão continuar travando guerras até quando Jesus voltar.
Não adianta pedir paz, a guerra é algo que já faz parte do mundo. Não porque Deus quer, mas sim porque nós mesmos entramos em guerra contra Ele quando pecamos. Ah, mas eu porque não, quem pecou foi Adão. Filho, se você estivesse no lugar do Adão, você ia fazer a mesma coisa. Não se engane. Se você estivesse no lugar de Eva, você ia fazer a mesma coisa. Você ia guerrear. Você ia ser rebelde, você ia se rebelar, você ia ser contraditório, você ia errar do mesmo jeito. E a gente continua errando, e é por isso que estamos em guerra, porque estamos errando. A sociedade está do jeito que está, porque estamos errando. A desigualdade existe porque estamos errando. As guerras existem porque estamos errando. A violência existe porque estamos errando. E muitas das disputas que são vividas hoje... Muitas não. Existem disputas. Vários tipos de disputas, porém, existe um tipo de disputa ideológica em que ela é bem... Como eu posso dizer? Ela não é violenta. Porém, ela faz muito mal, porque ela já entrou dentro da igreja. E isso é perigoso, porque a gente pode achar que está seguindo Deus, mas está seguindo homens. E pode achar que está buscando o reino de Deus, mas está buscando o reino dos homens. E essas ideologias, essas ideias, essa cosmovisão, ela acaba cegando a gente. Mas só que ela cega a gente de um jeito muito sutil. É como se fosse um óculos e ela estivesse com um grau errado, mas é só um grauzinho, só 0 ponto alguma coisa, entendeu? Você mal percebe. E aí você se acostuma. Mas aí, por mais que seja sutil, por mais que seja uma mudança muito sutil do seu ponto de vista, não é a visão bíblica, não é a visão verdadeira. E você acaba enxergando as coisas do jeito errado. E à medida que você enxerga errado, você faz as coisas do jeito errado e você já não vive para Deus, vive para os homens. E aí você tá sendo rebelde, do mesmo jeito. Eu sinto muito. Na verdade, eu não sinto muito, não. Você tá errado, você tem que se converter, você tem que se arrepender. Eu também preciso me arrepender. E a gente precisa muito olhar para a Bíblia com os olhos certos, sabe? Porque existe, sim, um movimento onde as ideologias são usadas para enxergar a Bíblia e isso é muito errado, porque você tá deturpando a Bíblia. Cara, tá errado, tá errado. A Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia não foi feita para se adaptar a nenhuma ideologia. A Bíblia é a palavra de Deus, sempre é e sempre vai ser. A palavra dele é eterna e plenamente confiável. Então não adianta você querer enxergar a palavra de Deus de acordo com a sua ideologia. Você está cego. Você está cego. Você pode citar tantos versículos quantos você quiser. Se você está colocando algum tipo de ideologia para poder deturpar a Bíblia, você está cego, você está errado. Você precisa se arrepender e se converter, amiguinho. Precisa. Muito, 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 muito. Você precisa olhar para Jesus por quem ele é e não pelas ideias que lhe são oferecidas. Precisa olhar para Jesus por quem ele é e pelo que ele fez e não pelo que outros homens falam a respeito dele. E eu não tô falando pra você repetir a música, não, tá? Não tô falando pra você, porque Jesus é bonzinho, porque Jesus é legal, porque Jesus é amor. E sim, ele é amor, ele é legal, ele é cheiroso. Cheiroso não tenho tanta certeza, não, porque não tinha antitransplante na época, né? Mas enfim, eu acabei de falar que Jesus fede. Enfim, o que eu quero dizer é que ele vai voltar. E ele não vai voltar com uma coroinha de flores, nem com uma coroinha de espinhos. Ele vai voltar coroado de glória, com uma espada na mão, pronto para dar com os 2 pés na cara de uma galera. Então, assim, a tua ideologia não vai te salvar, tua doutrina não vai te salvar, tua cosmovisão não vai te salvar, a palavra de Deus vai. E é por isso que é tão importante se apegar a ela. É por isso que é tão importante você ter um pleno entendimento a respeito de quem Jesus é, porque quando ele voltar, ele vai olhar para tua cara e vai falar, te conheço, vem aqui. Ou ele vai falar, eu não te conheço, vaza. Tem 2 opções só. Não tem a opção de ser conhecido no sentido de um vizinho, sabe? Tipo, fulano lá, vizinho, fulano estudou comigo na 5ª série, eu sei quem é. Não tem essa opção. Ou você o conhece ou você não o conhece. Não tem meio termo, meu bem. E quando a última guerra for travada, bem frase de Cone de Fogo, né? Você precisa estar do lado certo, precisa estar bem ciente do lugar onde está o seu coração. Porque o coração daqueles homens que guerreiam por homens está nos homens, mas o coração daquele que guerreia por Deus está em Deus. Então, esteja bem convicto
de onde está o tesouro do seu coração. Onde está o seu coração? Colossenses capítulo 3, do verso 9 ao 11. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo que habita em todos nós. Eu lembro de uma vez em que aqui na base a gente sai para orar pelas pessoas na rua e de vez em quando a gente ora por uns lugares específicos também. E a gente foi orar por uma igreja de uma determinada doutrina, que eu não vou falar para não dar problema, mas que eu tinha um probleminha pessoal. É um problema plenamente pessoal, entendeu? Não vou explanar aqui qual é o problema, porque não é problema de ninguém, é um problema meu. E eu tinha um pequeno rancinho, assim, não gostava de determinada igreja. E aí Jesus me levou a orar a respeito dessa igreja, para orar pela liderança dessa igreja, pelas pessoas dessa igreja. E no meio da oração, ele me fez enxergar as coisas de um ângulo diferente. Porque se você é do tipo que cresceu numa igreja, você vai me entender quando eu digo que existe uma certa disputa velada entre determinadas doutrinas, entre determinadas igrejas. Existe uma disputa, eu digo velada, tô querendo ser legal, mas a disputa não é tão velada assim, não. Mas, enfim, existe uma disputa, uma certa competição e uma certa tentativa de provar quem está certo e quem está errado. E ele me fez enxergar isso de cima, no sentido do que ele enxerga. E ele me mostrou que ele não enxerga a igreja em placas, em doutrinas. E eu sei que esse discurso de unidade talvez seja incômodo para alguns ouvidos, para os ouvidos vão concordar comigo, mas ele me mostrou que ele não enxerga doutrinas e sim enxerga vivos e mortos. Ele não enxerga nacionalidades, ele enxerga escravos e livres. Ele não... Ele não enxerga escravos e livres, ele enxerga vivos e mortos. Ele não enxerga escravos e livres, ele enxerga vivos e mortos. Não existe bárbaro e cita, grego, judeu, negros, brancos, pentecostais, presbiterianos, altos, machos. Qualquer tipo de diferença classificatória que você possa enumerar na sua cabeça, ele não enxerga isso. Ele enxerga vivos e mortos. Tem um episódio que é sobre amigo ou inimigo, sobre ser amigo ou inimigo de Deus. E eu acabo passando um pouquinho sobre esse assunto, que faz para você poder ver o que ele classifica, em como ele nos classifica. Ele nos classifica como amigos ou como inimigos. Ele nos classifica como vivos e mortos. Ele nos conhece ou não nos conhece, entendeu? Essa é a diferença entre nós. E Jesus veio para barrar toda a diferença. Jesus veio para nos ensinar a superar toda essa diferença. Toda essa competitividade, entendeu? Toda essa arrogância, toda essa escravidão. Jesus não enxerga tribos, sabe? Ele não enxerga ricos ou pobres. Ele não enxerga isso. Não estou dizendo que ele não enxerga. Claro que ele enxerga. O que eu quero dizer é que para ele o que mais importa é se você é vivo ou se você é morto. Para ele, o que mais importa é se você é amigo ou se você é inimigo. Isso é o que importa para ele. Então, à medida que você ama Deus acima de todas as coisas e ama seu próximo como a ti mesmo, peça para ele para te ajudar a enxergar as pessoas da maneira que ele enxerga. Para parar de enxergar as pessoas baseadas na doutrina, baseada na igreja em que frequenta, baseada na música que ouve, baseada no linguajar. Enxerga as pessoas do jeito que Jesus enxerga. Você vai ver muita coisa insana. Você vai ver muita coisa. Acredita. O que ele vê é muito superior àquilo que a gente vê. Não importa tanto de conhecimento você tem ou que você acha que tenha. A sua ideologia não é luz. A palavra dele é luz. A sua doutrina não é luz. A palavra dele é luz. Entendeu? Sua classe social, econômica, intelectual, que seja, não é luz. A palavra dele é luz, ele é luz. 1 João fala sobre isso, que ele nos tirou do império das trevas para a sua poderosa luz. Ele é essa luz que traz liberdade.
E nessa luz a gente consegue enxergar o que realmente importa, o que realmente é diferente entre a gente, como ele nos enxerga. Ele nos enxerga como vivos e mortos. Marcos capítulo 12. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Eu já li alguns livros falando sobre a separação geográfica do céu, de como o céu vai ser organizado e tudo mais. Eu sempre brinco assim que uma kitnet no subúrbio pra mim tá o suficiente, sabe? Que eu não faço questão de muita coisa, não. Eu só quero, sei lá, de alguma maneira poder chegar perto dele em algum momento. E eu acho que muitas pessoas acabam não entendendo como vai ser o céu, entende? E eu vou apelar para o seu imaginário, se você acredita nas nuvens ou nas ruas de ouro, ou coisa do tipo. Existem... No céu não vai ter um bairro para pentecostal, um bairro para batista, não vai ter um bairro para quem é de fulano, quem é de ciclano, sabe? Vai ter um bairro para quem é filho dele, um bairro para os vivos, sabe? Um bairro para quem é salvo. Entendeu? Não vai ter essa diferença que a gente acha que tem, não. Entende? Não sei como você acha que é o céu. Talvez eu esteja sendo ingênua no meu imaginário. Mas eu quero te incentivar a pensar um pouco sobre isso. Pensar que aquela pessoa que você não gosta pode estar lá. Judas pode estar lá, Barrabás pode estar lá, entendeu? Pessoa que te fez mal a vida inteira pode estar lá. Um pedófilo, um matador de criancinha pode estar lá. E aí, o que você vai fazer? Falar, não vou. Fulano tá aqui, ixi, fulano não devia estar aqui. Você está diante do justo juiz, você não determina quem pode ou quem não pode estar no céu. Esteja preparado para isso, esteja preparado para encontrar uma galera nada a ver, sabe? Uma galera bem ruim, mas que no final da vida, talvez não no final da vida, mas que em algum momento entregou a vida para Jesus e se arrependeu dos pecados, ele tem direito ao céu. E é isso, entendeu? Se um Fred Krueger da vida estiver no céu, você não vai estar lá? Não sei, pensa. Se aquela pessoa que você não gosta for pro céu, você não vai para lá? Então você vai pro céu por quê, então? Você vai pro céu para quê, então? Você vai na igreja para quê, então? Aprenda a ver as pessoas. Não com o seu julgamento, não com os seus próprios olhos, mas do jeito que Jesus vê. Jesus vê as pessoas de um jeito diferente. Você precisa aprender a enxergar isso. Meu jovem, não seja preconceituoso, não seja egoísta, não seja ganancioso. E eu não tô falando pra você virar uma pessoinha paz e amor e tal. Eu disse que a gente ainda tá tendo guerra e vai ter muita guerra. Então sim, a gente vai ter que lidar com muita tranqueira. Mas entenda que ele, encoroado de glória, continua sendo justo, ele continua sendo bom, ele continua sendo perfeito. E se você pretende ser um seguidor dele, você não pode ser rebelde. Você não pode ser injusto, você não pode ser um opressor. Você precisa de ajuda para enxergar as pessoas como Jesus vê. E aí você vai conseguir lidar muito melhor com a raiva, por exemplo, com a ganância, com a inveja, entende? Peça para Jesus para ele te dar esses olhos, para ele te fazer enxergar, para ele te fazer entender, para você poder perceber que não há diferença entre nós. Não há diferença entre nós. Ama seu próximo. Ama o presidente da república, ama o mendigo, ama o ditador, ama a dona de casa. Porque Jesus ama. Eu acho que o segredo é entender que ele me ama demais. Entender que ele ama aquele cara lá aleatório, que você não vai muito com a cara, do mesmo jeito que te ama. Ele te ama e ama o maluco lá do mesmo jeito que você. Então, você não tem direito de ser mal como ele, porque Jesus o ama.
e fala assim, mas fulano é mal comigo. Paciência, quem tá perdendo é ele e não amar o próximo. Existe uma recompensa para quem ama o próximo. Existe uma recompensa para quem é paciente. Existe uma recompensa para quem é como Jesus. Existe uma recompensa. Mas o que você quer? Você quer essa recompensa ou você quer praticar a justiça própria? Você quer essa recompensa ou você quer ser vingativo? Você quer essa recompensa ou quer implementar o seu próprio reino? O que você quer? Entenda que as diferenças, existe sim uma hierarquia, e essa hierarquia ela é feita para nos organizar e não para nos aprisionar, não para nos classificar. Entenda que existe sim como posso dizer, um sistema a qual a gente tem que se submeter. Mas antes de tudo, a gente tem que ser submissa a Deus e à vontade dele. E a vontade dele é que a gente ame o próximo. E ame ele acima de todas as coisas. Então, na próxima vez que você for rebelde, arrogante, invejoso, que for contra alguém, lembre que Jesus o ama do mesmo jeito que ama você. Não há diferença entre nós, não para Deus.